Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 10 do ano de 2024, do programa Verdade e Luz. Neste programa contamos com a minha presença, Valmir Lima, as participações de nossos amigos André Reis, Márcio Lucas e a de Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos uma mensagem do Espírito Batuíra, que versa sobre a influência dos nossos amigos de ontem, que nos desaprovam o anseio de renovação. A mensagem intitula-se Corrigenda na Visão e foi extraída do livro Mais Luz, de psicografia de Francisco Cândido Xavier. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 470 a 472, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 2, Influência Oculta dos Espíritos sobre nossos pensamentos e as nossas ações. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentamos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 121, intitulada Busquemos a Luz. E no diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa. Continuamos nosso estudo sobre anjos protetores, analisando o item Pedidos para o Anjo da Guarda. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora o nosso editorial. Nosso editorial tem como título Corrigenda na Visão.
autoria do Espírito Batuíra, do livro Mais Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 48. O caminho não pode ser diferente, caminho áspero dos que levam a cruz. Carregar o madeiro dos testemunhos, fitando o céu, mas sob peso e dificuldade. Erguer-se da terra, mas aguentando as cargas que um dia devem ficar no mundo, purificadas, luminosas, livres e belas. Enquanto o combate renteia com adversários visíveis, os movimentos são fáceis. Contudo, lá vêm as outras forças difíceis na identificação e, por isso, se insinuam, até mesmo pelos poros da alma, energias imponderáveis que nascem da influenciação daqueles mesmos amigos nossos de ontem que hoje nos desaprovam o anseio de paz e renovação. Mel do passado que o presente nos restitui por vinagre, alegria transfigurada em sofrimento pela corrigenda na visão. Esperemos que eles também vejam a verdade e se modifiquem para o bem. As lutas são grandes, convenhamos. Entretanto, do fundo de cada problema surge de inesperado a misericórdia divina. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora, dando prosseguimento, então, aos nossos estudos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos tratando da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Hoje, então, falaremos das questões 470 até a questão 472, que está inserida no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, o item 2, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. E assim, questiona Allan Kardec na questão 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Márcio. E os espíritos responderam a Kardec: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-lo. Bem, a doutrina espírita nos diz, porque aqui está falando de missão, né? Ela nos diz que missão é uma tarefa que o espírito se propõe a fazer e tem como objetivo sempre o bem. E também nos diz a doutrina que o mal provém do orgulho e o egoísmo nossos, portanto não provém de Deus. Como vemos, né? O mal não provém do Pai maior, não provém de Deus, o Criador, mas sim dos homens. Logo, com esse raciocínio da doutrina espírita, se pode concluir que, se alguém encarnado ou desencarnado nos induz ao mal, este nos faz por sua própria vontade e por encontrar em nós similaridade de pensamentos.
onde acontece a influência. Nos cabe lembrar também que, como sempre gosto de lembrar sobre quando vamos falar desse assunto, o apóstolo Tiago, né, na sua epístola 1, 13 e 14, que ele é muito pontual com a doutrina espírita também, quando ele nos trouxe a afirmação: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, concordando com a doutrina espírita. Concupiscência, meninos, nada mais é que o nosso desejo desmedido por bens materiais ou sensuais, ou seja, nossas más inclinações. Então, cabe-nos, praticar o que a doutrina espírita nos orienta. Brigar todos os dias contra essas nossas más inclinações ou a concupiscência, né? Como nos traz o apóstolo Tiago. E essa briga nos faz adquirir virtudes e mudar nossos pensamentos, atraindo, então, dessa forma, espíritos que nos orientarão a fazer o bem. E essa mudança de pensamentos nos faz entender que os irmãos que nos induzem ao mal não fazem isso por missão, mas fazem apenas para nos auxiliarmos nas provações durante todo o nosso processo evolutivo. Valmir. Muito bem, Márcio, obrigado pelas suas considerações. Vamos então continuar com a questão 471, onde Kardec questiona: quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física? André. Espírito Verdade responde: é quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. Me digas o que pensas, que eu te direi com quem andas, né? Então, isso reflete muito mais de nós, que nós pensamos o dia todo, como que nós nos conduzimos no cotidiano, qual é a nossa atitude perante a vida, perante o desenvolvimento do dia, como eu estou, né, de ânimo, de desânimo, como está a minha mente, como eu trato as pessoas, como eu recebo. Então, é aquilo que nós falamos na doutrina espírita de sintonia, né? No caso aqui, quando se fala, né, no descanso do corpo físico, quando do sono, nós já comentamos anteriormente do espírito ficar mais liberto, né? Mais livre para ir onde bem ele entender, onde bem ele quiser, e se encontrar com quem tem a mesma estrutura de pensamento. Então, se eu sou uma pessoa nervosa, muito crítica, muito brava, muito incisiva, muito contundente em todas as coisas, em todos os assuntos, se eu estou sempre achando que nada vai dar certo, qual vai ser o meu tipo de encontro? Eu já sei, porque eu estou me conduzindo assim. Se eu não tenho nenhuma religiosidade, se eu não acredito, não quero acreditar, não admito que sou um espírito, embora todos nós saibamos disso, pois que viemos do mundo espiritual, e muitos de nós negam essa questão, né? Então, isso mostra muito mais de como nós somos no processo de despertamento, quando estamos acordados, como estamos em vigília, como nós dizemos, né? Do que efetivamente na hora do sono. Na hora do sono é simplesmente uma continuidade daquilo que eu sou. Lembremos também de Paulo, na sua carta aos Hebreus, primeira carta aos Hebreus, capítulo 12, estais rodeados, né, com uma nuvem de testemunhas, né, então, que acorrem a nos auxiliar de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós emitimos, de acordo com a sintonia que nós criamos com os pensamentos de mesma vibração, né, de mesma amplitude. Então, se eu tenho bons pensamentos, se eu tenho boas leituras, se eu tenho uma expectativa futura, se eu tenho esperanças, claro que eu vou buscar e vou encontrar
espíritos que têm esse mesmo tipo de pensamento, para me auxiliar, para me assessorar, para trazerem os seus pensamentos para somarem com o meu. Então, eu vou estar ali dentro dessa nuvem de testemunhas, me apoiando, me amparando, dentro daquilo que entramos em sintonia, né? Nos ligamos ali através do pensamento. Então, geralmente, os pensamentos de satisfação, de alegria, né, que nós não encontramos, com certeza é isso, encontramos aqueles que têm esse pensamento elevado, têm essa estrutura, essa dinâmica do bem, né, de expectativa futura, que nada está fora da ordem, nada está errado, nada está fora do lugar, tudo está dentro de um planejamento divino. Nós é que temos uma visão curta e acabamos criticando a tudo e a todos. Poderíamos estar mais avançados como sociedade? Sim, mas não estamos. Mas Deus, através das suas leis, vai conduzindo a humanidade ao progresso paulatinamente, mesmo que nós não acreditamos. De outra forma, se as minhas estruturas psíquicas, psicológicas, o meu pensamento é sempre negativo, é sempre triste, é sempre desequilibrado, ora, na hora que eu descansar o corpo físico, aonde eu vou? Vou encontrar com as mentes que pensam da mesma forma. E aí, muitas vezes, posso acordar dessa forma, com angústia, com ansiedade, com uma insatisfação, com um mal-estar que nós... de onde veio isso? Do nosso pensamento, das relações que nós tivemos quando do descanso, entre aspas, do corpo físico, que muitas vezes ele não descansa por causa disso, né? Pelos esses encontros, o que nós vamos à busca. Porque eu busco, né? Nós achamos sempre que tem alguém do outro lado nos atormentando. Muitas vezes não, nós atormentamos o outro lado, nós pedimos ajuda, nós corremos para buscar esse amparo, essa companhia, vamos dizer, né? Essa solidariedade com a minha dor, com a minha angústia, com o meu sofrimento. E aí muitas vezes acordamos cansados, né? Desanimados, e não entendemos por quê. É só analisar a estrutura do nosso próprio pensamento. Então, não é só no momento, né, de dormir que nós devemos ter um certo cuidado, né? Então, o que eu assisti na televisão antes de dormir? O que eu li? O que eu fiz? O que eu pensei? O que eu mentalizei? Como é que eu me preparei para o sono físico? Né? Isso já diz muito do que nós vamos encontrar nesse sono físico. Então, se eu assistir um filme muito agitado, com muita situação, dificilmente eu vou ter um sono calmo, tranquilo, equilibrado, porque eu não me preparei para isso. Eu me preparei para o outro, eu estou sintonizado com aquela estrutura, né, agitada. Então, durante o dia também, né? Tanto que nós somos, quando de reuniões mediúnicas, nós somos avisados, procurem nesse dia manter equilíbrio, cuidado com a alimentação, cuidado com as conversas, cuidado, para justamente não entrarmos numa sintonia de perturbação. E aí abrimos as janelas e as portas da nossa casa mental a essa mesma amplitude de pensamentos, né? Então, depende mais de nós o que vai acontecer ao despertar depois do sono físico do que efetivamente daqueles que já estão desvestidos do corpo físico. Nós é que nos colocamos em busca daquilo que muitas vezes nós disfarçamos na vida cotidiana, na vida encarnada, na vida física. E aí os nossos pares vêm nos encontrar porque nós chamamos, nós os convidamos a fazer parte da nossa na vida espiritual, na vida, enfim, naquele momento em que o corpo descansa, mas o espírito está livre. Então, tem muito mais a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, na minha opinião, né, do que efetivamente do outro lado. Porque os espíritos do bem, os amigos, né, trabalhadores de Jesus, estão sempre tentando nos conduzir no bem. Nosso espírito protetor está sempre tentando nos enviar mensagens positivas, otimistas, consoladoras,
né, de perseverança, mas depende de nós querermos ouvir ou não, né, de como nós nos conduzimos. Então, não devemos nos preparar só para dormir, nós temos que nos preparar também quando acordamos para aquele dia que transcorre, para que nós não nos desequilibremos, não caiamos na vala comum do desespero, da agressividade, de que tudo está perdido, está totalmente sem rumo este planeta, está tudo perdido. Não. Jesus é o governador espiritual do planeta, co-criador com o Pai, né? E tudo está sob a sua égide, de acordo com a programação que ele fez quando aceitou nos receber aqui no planeta e nos orientar, nos direcionar a Deus. Muito bem, André, muito obrigado pelas suas considerações. Vamos agora a um breve intervalo e já retornaremos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Muito bem, amigos, retornando agora ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos falando da influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e as nossas ações. Agora a questão é a de número 472. A questão 472, Kardec faz ela da seguinte forma: os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias? Márcio. E os espíritos respondem a Kardec. Ou a nós todos, né? Pergunta de Kardec. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então lhe sugere apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as ocasiões, responderam os espíritos. O que nos coloca aqui? Como já estudamos, e mais uma vez o André até pôs em certo ponto da resposta dele, a influência se dá por semelhança de pensamentos, né? Esses pensamentos o quê? Que denotam e alimentam as nossas más inclinações ou concupiscência ou nossa elevação moral. Esses são nossos pensamentos que atraem o bem ou o mal. Estamos, então, suscetíveis, como nos diz o texto da resposta dos espíritos, a todo tipo de situações. E, inclusive nessa, né, citada pelos espíritos, né, como resposta a essa questão. Basta, então, colocarmos a razão em todas essas circunstâncias para decidirmos qual decisão tomar, ser influenciado para o bem ou para o mal. Pois bem, sendo o uso das virtudes de sabedoria para o bem do maior número de pessoas, o dever de todo homem na natureza, qualquer apelo contrário a este que é o dever do homem vai de encontro com nossa concupiscência e é egoísmo. Portanto, é uma influência maldosa toda a
a orientação que nos sugere, as intuições, se assim podemos dizer, que vão contra o dever do homem. É sempre uma orientação maldosa, portanto, é egoísta. Mas pode-se pensar sobre essas tentações, né? A famosa tentação de Jesus no deserto. Jesus foi tentado no deserto. Vou colocar um pouco de razão, mais uma vez. Se Jesus é um espírito puro, desculpa, né? Porque Jesus é um espírito puro, portanto, não tem concupiscência, não tem má inclinação, que, aliás, é o que nos tem a cedermos aos pensamentos nada caridosos, como o exemplo de se apostar de um dinheiro encontrado, né? Dado pelos espíritos. Se ele não tem nada disso dentro dele, então, logicamente, pela razão, Jesus nunca foi tentado. Sendo assim, essa mensagem a qual nós nos apoiamos para justificar, entre aspas, as nossas fraquezas, que até Jesus foi tentado, nada mais é que uma alegoria nos ensinamentos do Mestre, para nos transmitir a profundidade de seus ensinamentos, assim como fez com as parábolas. E ele nos alerta que as tentações acontecem, na verdade, em nosso deserto íntimo, quando ele fala dessa alegoria. E exemplificando bem sobre isso, João Evangelista, na obra A Gênese, né, de Allan Kardec e os Espíritos, ele nos esclarece sobre essa passagem dizendo assim, abrindo aspas para João Evangelista. Ele, Jesus, né, apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve manter-se sempre vigilante contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida. Somente isso. Muito bem, obrigado, Márcio, pelas suas considerações. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora para o nosso momento evangélico. Nosso momento evangélico, nós estamos estudando o livro Fonte Viva. Nós estamos no capítulo 121. O autor espiritual é Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E essa lição hoje tem como título Busquemos a Luz, que foi pinçada, retirada de Paulo, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde Paulo registra assim: toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignora se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes, e por isso não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base, surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir sejam elas subscritas, em sua exposição, por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós?
Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de sua sustentação, pelo valor que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induz ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque, usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre, e a treva não nos alcançará. Muito bem, Márcio, André, amigo ouvinte, telespectador, busquemos a luz. Interessante a lição, né? Onde Emmanuel discorre com primazia, em que quando o olhar está educado, onde a visão está, de certa forma, perfeitamente ajustada para buscarmos o que tem de melhor nas coisas, nós conseguiremos fazer proveito de tudo que nos rodeia de maneira tão objetiva que transformaremos, muitas vezes, até aquilo que é considerado impróprio para retirar as devidas lições e os devidos sortimentos. É interessante aqui, companheiro André, que Emmanuel faz uma comparação com o dinheiro. Fala primeiro da Escritura, que Paulo observa que a Escritura é extremamente inspirada por Deus, ela é proveitosa aos homens, e ele faz a seguinte observação, que o dinheiro, dentro da função que ele tem, ele também pode se tornar algo pernicioso, tanto quanto algo salvador. Então a questão em si não está no objeto, mas sim como utilizaremos aquilo que nos é oferecido, não é mesmo, André? Exatamente. Que lembremos, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então precisamos analisar se todos os espíritos são de Deus. Ou seja, como ele diz aqui, né, qual que é a procedência? Não importa se é o espírito A, B, C ou D que está nos trazendo uma página, né, nos trazendo uma psicografia, um alerta, uma mensagem. Precisamos ver o conteúdo, a que se destina. Então, como ele diz aqui, o que importa se o dinheiro passou na mão de quem quer que seja? O importa é o uso que vai se dar daquele dinheiro. Ele vai se transformar em bênçãos ou vai se transformar ainda em um prejuízo? Você vai usar de uma forma que vai te trazer ainda situações difíceis e um comprometimento futuro que você não está analisando. Porque nós, como espíritos imperfeitos, talvez hoje não temos condições de falar coisas belas, importantes, essenciais. Mas esse espírito de hoje imperfeito vai se desenvolver, vai evoluir. Então, aquele nosso irmão que hoje ainda está na fieira da ignorância ainda maior que a nossa, um dia ele vai entender que ele tem que sair desse caminho e vai mudar a sua trajetória. Então, nós precisamos ter essa ideia de saber entender qual o conteúdo, qual o contexto em que estão as coisas. Então, não importa que o nosso irmão imperfeito venha nos trazer uma mensagem, ela pode ser, e não tenha um nome venerável, vamos dizer assim, né? Um nome importante,
mas ele pode estar trazendo verdades que nós não podemos desprezar. Então, é dentro desse contexto, né? O que eu estou fazendo com aquilo que está chegando a mim? Eu estou analisando de onde veio, simplesmente o nome, ou se a moeda passou lá no A, no B, então não vou usar. Se aquilo chegou na minha mão naquele momento, aquele dinheiro, aquele texto, aquele entendimento, eu não posso utilizá-lo da melhor forma possível, retirar o bem que está ali e transformar aquilo em boas ações? Então, depende muito mais desse nosso entendimento, de analisarmos as situações, tudo o que acontece, ao invés de simplesmente verificar a assinatura, né? Ou a origem. Isso é o menos importante. Nós precisamos focar, ter a atenção para o conteúdo e aquilo que nós possamos fazer com aquilo que chega às nossas mãos. Vamos ver. Muito bem, André. Obrigado pelas suas considerações. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos dar prosseguimento, então, aos nossos estudos, ao nosso programa, pela web rádio Verdade e Luz. Agora, vamos para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, que tem como título Pedidos para o Anjo da Guarda. Este texto, a elaboração deste livro, foi organizado por Cláudia Saegusa e tem como título esse livro Divaldo Franco Responde, volume 1. E hoje trataremos do capítulo que fala do anjo protetor. Então, a pergunta endereçada a Divaldo, ela é elaborada da seguinte forma: o espírito protetor pode atuar para atender um pedido nosso, como soprar os 6 números da Mega Sena acumulada? Ou então, por exemplo, para arrumar casamento? Divaldo Franco responde: claro, ele pode sim, porque normalmente tem a presciência, mas não o faz, porque seria privilegiar um indivíduo em detrimento de uma comunidade e, com essa proteção, que seria absurda, tornar o indivíduo frívolo, irresponsável. A função dos espíritos nobres não é de uma buena dicha, boa sorte, assevera Allan Kardec, nem se encarregar de procurar empregos, enunciar números de sorte ou proporcionar casamentos. Muitas vezes, pessoas vêm até mim e pedem para que eu interfira junto aos benfeitores espirituais, a fim de que se casem. Eu costumo responder, de maneira jocosa, embora gentil, que procurem um médium casado, porque comigo não deu certo. Até hoje, não me proporcionaram o casamento. É certo que eles não se envolvem nesses problemas da afetividade, que se encontram desenhados em nossos compromissos morais em decorrência da conduta em existências anteriores. Melhor será proceder bem, trabalhar e granjear o merecimento das leis soberanas da vida, porque a felicidade independe do dinheiro, do casamento, do emprego. É um estado interior que logramos graças à consciência tranquila,
ao caráter reto e ao trabalho digno. Companheiro Márcio, companheiro André, é interessante um questionamento dessa natureza e que é mais comum do que a gente imagina, né? Quantos crentes, né, em geral, nas suas orações, fazem pedidos a Deus, aos espíritos, às almas e etc., para que tenha a boa sorte do bilhete premiado, da Mega Sena e assim sucessivamente. Muitas vezes não sabem o que estão pedindo, porque às vezes pensam que terão a felicidade, mas muitas vezes esse dinheiro lhe trará grandes desgraças. Então, antes de fazer qualquer pedido dessa natureza, né, eleve o pensamento a Deus e diz: olha, será que será proveitoso? Ou será que será algo que me trará grandes malefícios? Márcio, você tem pedido para ganhar na Mega Sena? Olha, se algum dia na vida, acho que eu já pedi, né? Como você falou, todo mundo um dia já pediu, né? Mas depois que a gente adquire uma consciência, a gente passa a estudar, né? A gente deixa de ser um elemento na multidão, né? Correndo atrás de Jesus para coisas pueris, e passa a acreditar no Divino Mestre querendo tocá-lo, né? Que é bem diferente. E começa então a absorver realmente o que o Divino Mestre nos traz de mais concreto, que é a nossa evolução, nossa educação de sentimentos. Divaldo citou ali uma fala de Kardec, né? Quando ele diz a Buena Dicha. E essa fala, exatamente, de Kardec está na Revista Espírita, de janeiro de 1859. E nessa fala, citada por Divaldo, trazida de Kardec, que é muito importante falarmos, nessa edição, Kardec nos diz que, além do espírito familiar, existem aqueles que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades e defeitos. Porque a gente acha que a gente é só anjo, né? As qualidades e defeitos, atraímos sempre a boa e a má influência, né? Ou também em virtude de grandes afeições terrenas, nos diz Kardec. Daí se segue que, em toda reunião, há uma multidão de espíritos mais ou menos bons, conforme a natureza do meio, disse Kardec, quando trouxe essa fala, trazendo na íntegra, né, o que Kardec disse. E o espírito lá interrogado por Kardec, nessa edição da Revista Espírita de janeiro de 1859, ele respondeu, assim, fazendo uma síntese e trazendo as nossas palavras, que a natureza das respostas depende muito da maneira de como são feitas as perguntas. E felizes seremos nas respostas se as perguntas forem edificantes. Pedidos banais, como vimos aí, os sugeridos pela pergunta, né? A Divaldo, que o nosso amigo Valmir aqui trouxe tão bem comentada, só serão atendidos por espíritos maus e enganadores que ali estiverem, atraídos pelos nossos pensamentos. Porque os espíritos protetores podem sim nos guiar por meio de conselhos diretos nas coisas da vida, mas eles fazem sempre por pensamentos que nos sugerem na intimidade, no silêncio, apenas nos orientando. Ou através, também, eles podem nos comunicar conosco através de um médium. Mesmo que nem tenhamos pedido, mas eles têm uma simpatia tão grande por nós, que mesmo que não falemos o que queremos, ele transmite através de um médium uma orientação para que possamos nos orientar melhor, vamos dizer assim, mesmo sobre as coisas mais pessoais, segundo o Espírito em resposta a Kardec. E fazem dessa forma com o maior bom gosto, e fazem de uma forma muito melhor ainda, com o maior bom gosto, quando estamos em frequente comunicação com eles, ou seja, quando estamos com os pensamentos bons e sempre procurando sintonizar em nosso anjo guardião, o espírito familiar, enfim, aqueles espíritos bons que simpatizam conosco. Portanto, temos o livre-arbítrio para nos guiar na escolha da pergunta: se eu quero ganhar na Mega Sena ou se eu quero uma orientação, né? Que dependendo de como é a pergunta e usarmos nosso livre-arbítrio, podemos ser felizes ou infelizes nas respostas, segundo o espírito interrogado por Kardec.
Muito bem. O André, e casamento? Você pediu para o seu anjo de guarda para casar, não? Como o Márcio comentou, e você também, né? Nós, num determinado momento da vida, sempre pedimos alguma coisa, né? É que, como o Márcio comentou, conforme Cuidado com o que vai. pede, vai sempre ser atendido. Mas conforme a gente foi, né, desenvolvendo a vida, né, nós começamos a refletir melhor, como o Márcio falou, o que eu vou pedir? Espera aí. E por quê? Se eu for atendido, como é que vai ficar? Será que eu vou conseguir, né, trabalhar isso que eu pedi? Né? Quer seja riqueza, beleza, qualquer situação, né? Será que eu vou dar conta de suportar o que vem com isso, né? Então, muitas vezes a gente não percebe essa situação, né, do agravamento das nossas ações pelo aquilo que nós pedimos e recebemos, porque nós não acreditamos ser merecedores de receber alguma coisa. Mas veja, Deus já destina, ou as suas leis já destina um ser para cuidar de nós, que é o anjo protetor, que nos auxilia dioturnamente, se assim nós permitirmos, né? Nos inspirando, nos intuindo com boas ideias, bons pensamentos, boas atitudes, cabendo a nós seguir esse caminho, seguir esse roteiro, né? Então, fazer um bom casamento, ter uma boa vida, depende muito mais de nós, cada um de nós, né? O que eu levo de bom para o relacionamento? O que nós, por exemplo, trazemos cada um para esse programa? Ou eu fico esperando que o Márcio estude, que ele fale no meu lugar, eu fico esperando alguém completar, mas a responsabilidade é minha de estar aqui, né? Eu não fui obrigado, ninguém me obrigou, a fórceps estar aqui. Então, essas questões dependem muito mais de nós, né? A aceitação de nós mesmos, dos nossos limites, das nossas limitações, né? Do caminho que devemos seguir, trilhar, porque nós aceitamos um planejamento evolutivo, né? Nós aceitamos. É claro, pelo esquecimento nós não lembramos, mas nós aceitamos. Se não foi bom, na próxima vez pensa melhor, né? Naquilo que pediu e aceitou. Como o Márcio falou, cuidado. Você pediu, aceitou e agora recebeu, né? Agora aguenta. Esse nosso planejamento evolutivo é isso. Foi nos apresentado. Nós, no mínimo, aceitamos aquilo. Se aceitamos, temos que conduzir da melhor forma possível. Né? Então, tem que. Não tem um acaso. E depende disso do nosso interior, da nossa busca, né? Porque muitas vezes a busca é externa. Eu busco no outro algo que na verdade tem que estar dentro de mim. A alegria, a felicidade, o bem-estar tem que estar dentro de mim. É uma questão interior, né? Íntima, e que eu preciso desenvolver, né? E aceitando as injunções e as vicissitudes que ocorrem no nosso cotidiano, né? Então, é uma questão, nós podemos pedir, né? Mas, como o Márcio falou, cuidado, né? Cuidado, pensa bem, reflita bem o que você está pedindo, porque você pode achar que não está muito bem e a coisa pode piorar. Resumindo, né, André? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sim, sigamos confiante que é o melhor que tem para nós nesse momento. Com certeza. Você sabe que ainda, às vezes, por mais que dê uma boa resposta, uma resposta edificante, se fazendo um gancho com o que o André comentou na outra pergunta, se não tiver uma assinatura boa lá ainda para falar assim, é Jesus falando comigo, capaz de nem acreditar, né? Se a gente lembrar que até de Jesus nós duvidamos, né? Quando a gente lembra lá em João 1, 45, 46, Filipe conversando, ele disse que tinha, né, chegou Jesus, chegou o filho de José, Jesus de Nazaré. Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, até para isso a gente se preocupa com a resposta de quem assina. Né? Se duvidamos até que era Jesus, imagina quem disser que eu não vou ganhar na Mega Sena. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Márcio. Verdade e Luz.
Amigos que nos ouvem e que nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também dos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos agora os amigos André e Márcio para suas considerações finais. André. Nosso agradecimento ao caro amigo ouvinte, ao caro amigo telespectador, ao Valmir, ao Márcio, ao Gilberto, que nos auxilia aqui na parte técnica, nos coloca no ar. Que todos sigamos confiantes no amanhã que Deus coloca sob as nossas mãos. Muito obrigado. Até uma próxima participação aqui pela Web Rádio Verdade e Luz. Márcio. Agradecer, então, a todos que estão conosco nesse momento, assistindo, ouvindo, e fazer um pedido, né? Aqui é para fazer um pedido, como acabamos de falar, fazer um pedido a Deus para que nos dê discernimento, né? Para fazermos as perguntas, para termos as escolhas mais corretas. Muito bem, muito obrigado, Márcio. E aproveitamos a oportunidade convidando a todos para que ouçam toda a nossa programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar o nosso podcast, www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.